Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula, a gente vai abordar os conceitos de indutância mútua, partir então para a definição de autoindutância. Então, basicamente, a gente pode entender esses efeitos aí de indutância mútua e autoindutância como aplicações em circuitos, né, da lei de Faraday, né, da lei da indução, da geração de uma força eletromotriz induzida, certo? Então, vamos aqui partir para as nossas notações, né? Então, vamos começar aqui com a indutância mútua, certo? Então, a gente demonstrou na última aula que uma variação de campo magnético pode gerar uma variação de fluxo através de um espira, e essa variação de fluxo ela gera um campo elétrico, né, que circula, né, que tem um rotacional não nulo e, portanto, a circulação dele pode gerar uma tensão, né, uma força eletromotriz induzida, certo? Basicamente a questão é a seguinte: você tem duas espiras, essa espira 1, né, que é circulada por uma corrente I1, né, a gente pode deixar de forma mais geral I1 de T, ou seja, uma corrente variável no tempo, né, consequentemente gera um campo magnético B de T, gera um fluxo Φ2 na espira 2, né? E consequentemente esse fluxo variável pode gerar uma, uma força eletromotriz induzida e gerar uma corrente 2 na segunda espira. Então o que a gente quer investigar aqui basicamente é o seguinte: como variações de I1 podem afetar I2? Bem? E essa capacidade da corrente em um circuito gerar uma corrente em outro circuito é o que a gente chama de indutância mútua entre os circuitos. Basicamente, para responder isso, perceba que duas coisas. Você tem um campo magnético B1, né, que você pode ser calculado pela lei de Ampere. Né? Você tem um termo dependente do meio, esse μ0 sobre 4π, certo? Você tem a corrente I1 e depois um fator puramente geométrico, né? Que é essa integral aqui, certo? Então, dependência do meio, da corrente e da geometria. Mas basicamente o importante aqui é perceber que P1 é proporcional a I1, né? Ou seja, o campo é diretamente proporcional à corrente. Tá? Por sua vez, o fluxo Φ2 ele basicamente é uma integral dupla através da área S2 definida a partir da espira 2. Né? Então, percebam que se P1 é proporcional a I1, consequentemente ele é proporcional ponto a ponto nessa integral de fluxo. Né? Portanto, esse fluxo Φ2 ele também é proporcional a I1. Né? Ou seja, eu posso escrever esse Φ2 como sendo uma constante, né? Essa constante aqui, M21, que a gente vai chamar de indutância mútua entre as espiras e 1. Tá? Vai depender da geometria, né? E também, é claro, do meio. Tá? Mas principalmente da geometria. Olhar diferentes sistemas aí no mesmo meio material. Certo? Então, esse M21, né? Portanto, ele dá a relação que existe entre o fluxo 2 e a corrente 1. Né? Se a gente deriva isso pelo tempo, basicamente a gente já pode aplicar a lei de Faraday e perceber que a força eletromotriz induzida em 2, né, vai ser esse coeficiente aqui, a indutância mútua, M21, né, a indutância em 2 devido a 1 e a derivada da corrente. Esse sinal de menos aqui basicamente está indicando que essa força eletromotriz induzida ela tem o sentido de se opor às variações de fluxo magnético. Bem, basicamente a gente tem aqui a forma com que correntes em 2 são geradas por variações de correntes em 1, certo? E aí a gente então fica com essa quantidade aí a investigar essa indutância mútua. Existe uma propriedade muito interessante dessa indutância mútua, que é o seguinte fato, né, que a indutância em 2 devido a 1 é exatamente igual à indutância em 1 devido a 2. Nessa indutância mútua, a gente pode escrever simplesmente qualquer uma dessas duas ideias, simplesmente como uma indutância mútua M. Tá? A gente vai ter basicamente um acoplamento magnético entre os dois circuitos, entre as duas espiras do nosso exemplo. Como é que a gente demonstra isso? Né? Qual que é a prova disso? Basicamente vem o seguinte, nós estamos calculando o φ2, né? Basicamente qualquer coisa que multiplica I1, certo?
o coeficiente que vai multiplicar em 1 nesse cálculo de fluxo é a indutância mútua, certo? A gente vai usar um truque aqui. A gente vai voltar e usar aquele potencial vetor A. Eu vou trocar este B1 aqui pelo rotacional de A1. Perceba que eu posso fazer isso aí sempre, né? Vai existir um A1 que eu posso escrever como sendo B1. Esse fluxo de um rotacional, pelo teorema de Stokes, eu posso escrever como uma circulação. Então, a integral dupla aberta vira uma integral simples fechada. De quem? Basicamente do vetor sobre o qual é aplicado o operador rotacional. Então, esse fluxo aqui fica sendo aqui à esquerda essa circulação de A1 dl2, ou seja, o potencial vetor A1 gerado pela primeira espira e circula sobre a segunda espira. Mas quem que é o A1? Pelo calibre de Coulomb, a gente pode escrever ele dessa seguinte forma, né? μ0 sobre 4π e 1, e essa circulação aqui integrada em toda a primeira espira. Então vamos substituir esse A1. E esse fator aqui, I1, que é o que a gente queria fazer aparecer, vai aparecer, portanto, o que sobrar, que multiplicar esse 1, é tudo a indutância mútua. Né? Próxima linha. Então a gente tem uma integral fechada na segunda espira e temos agora uma integral fechada na primeira espira. Uma integral dupla aqui de dois caminhos, o caminho do primeiro circuito e o caminho do segundo circuito. E aí, tudo que sobra que não é I1 é a indutância mútua. Então, I0 sobre 4π, fator do meio, que sempre aparece, e essa integral que dupla, que é o fator geométrico, né? E tudo isso vai ser basicamente a indutância mútua em 2 devido a 1, certo? Agora, olha que coisa bonita, né? Quando você escreve o M21 como essa quantidade, perceba que esse fator geométrico ele é simétrico, né? Eu posso trocar o 1 por 2 à vontade. Ou seja, calcular M21, né? Calcular a indutância mútua em 2 devido a 1, é a mesma coisa que calcular a indutância em 1 devido a 2, né? Porque esse Rzinho passaria a trocar de sinal, o vetor mais o módulo é a mesma coisa, e o produto interno, dl1 escalar dl2, eu posso comutar também. Então, todas as operações são comutáveis. E essas duas integrais também podem trocar de ordem à vontade. Então, m21 igual a m12. Isso aqui tudo é simplesmente igual a m. Certo? Então, a indutância mútua ela é definida como uma propriedade dos dois sistemas acoplados. Né? E esse fator de acoplamento é tanto do sistema 1 para o sistema 2, quanto do 2 para o 1. Tá? Então, essa é a nossa indutância mútua. Certo? A unidade de indutância, você pode olhar tanto um fluxo magnético por unidade de corrente elétrica, né? Ou seja, Weber por ampere, que é o que a gente chama de Henry. Certo? Outra opção é você olhar para essa expressãozinha aqui, que é a unidade de indutância mútua seria volt vezes segundo sobre ampere. Tá? Então, são duas fórmulas equivalentes de expressar aqui a unidade de indutância. Né? Então, use a que for mais conveniente aí, dependendo da situação. Certo? Mas no SI a gente está simplesmente aqui de Henry e você vai se fazer compreender. Tá? Então, vamos usar um exemplo, né? Prestar um exemplo bacana, né? Muito legal, sobre como a gente pode usar a nosso favor essa ideia que as duas indutâncias mútuas são iguais. Basicamente, olhe esse probleminha aqui. Eu quero calcular o fluxo magnético, né, na espira 2 devido à corrente que circula a espira 1. Né? Eu tenho que é bem grande, um Rzão aí, muito maior que Rzinho, que é esse raiozinho aí da pequena espira. Né? Certo? Então, olha só. Calcular esse campo que 1 gera em 2 é uma coisa bem difícil, né? Porque você tem um campo dentro da espira, ele é não uniforme, né? Você tem um campo aqui que vai voltar, né? Então, um fluxo aqui para cima vai se cancelar parcialmente com um fluxo para baixo aqui. Esse fluxo a uma distância grande da espira a gente até consegue fazer, né? Calcular fácil pela aproximação do dipolo magnético. A gente também consegue calcular fácil o campo do centro, né, da espira. É um estado bem popular.
Mas esse resultado aqui geral, assim, não é uma coisa fácil de se calcular, certo? E a gente a rigor não está olhando aí esse Rzão muito maior que Rzinho. No máximo seria uma aproximação para um Rzão infinito, talvez, né? Mas de maneira geral, esse é um problema que, desse jeito que está apresentado com essa estratégia direta, é um problema que é difícil de resolver. Porém, né, a gente pode contornar essa dificuldade percebendo e utilizando esse fato que a indutância mútua dos dois sistemas são iguais. Por quê? Calcular o fluxo que um gera em 2 é bem difícil, mas calcular o fluxo que 2 gera em 1 é uma coisa trivial, né? Então vamos lá. Basicamente eu vou adotar aqui o campo que 2 gera em 1, ele é aproximadamente uniforme igual ao campo do centro da espira 2. Tá. Mas eu não quero calcular isso, o fluxo de 2 gera em 1, mas eu posso calcular a indutância mútua. Tá? Então, basicamente, vamos calcular o fluxo de 2 gera em 1. Por quê? Porque assim a gente consegue calcular a indutância mútua do sistema. Então, como eu falei, né, esse fluxo em 1 devido a 2, basicamente é o campo. Vamos lá escrever aqui. O campo aqui do centro, esse campo B2, campo magnético gerado no centro da espira 2, né, vou supor ele aproximadamente uniforme, que é razoável, uma vez que a espira 1 é bem pequena, e o fluxo da espira 1, né, pi rzinho ao quadrado. Multiplico isso aqui tudo e sobra um fator, aqui destacado em amarelo, vezes I2. Né? Então, esse fator de proporção entre o fluxo e a corrente é o que a gente define como indutância mútua. I0, Rzinho ao quadrado sobre 2Rzão. Perceba que é o Mi0 multiplicado por um fator geométrico, que é o raio menor ao quadrado e o raio maior no denominador. Essa quantidade aqui, portanto, acaba sendo nossa indutância mútua do sistema. Né? Eu calculo ela calculando φ2, né? E posso usá-la para calcular o φ2 devido a 1, se eu quiser. Aqui, tá. Ótimo. Basicamente, a indutância mútua, agora, pela definição de indutância mútua, é ela vezes 1, e acabou nosso problema, certo? Então, isso aqui é uma forma bem bacana de a gente explorar essas propriedades aqui da indutância mútua, certo? A indutância mútua é definida como a capacidade de um sistema gerar uma força eletromotriz em outro sistema, induzida. Né? Mas existe também não só indutância mútua entre dois sistemas, mas uma autoindutância. Né? Essa autoindutância, basicamente nesse primeiro fato aqui, e o segundo fato, né, que um sistema consegue induzir uma força eletromotriz induzida em outro sistema, mas o fato também é que uma espira, né, ou um sistema, um circuito, uma malha, enfim, ela consegue gerar uma indução sobre si mesma, ou seja, a evolução da corrente ela pode ser afetada por variações de campo magnético gerado pelo próprio circuito. Imagine que um circuito, não espira, a corrente varia sobre ele e eles geram um campo magnético sobre si mesmo. Né? Esse fluxo aí de variar pode gerar um campo elétrico aí que circula e, consequentemente, esse campo elétrico que circula pode gerar nessa circulação uma força eletromotriz induzida. Então, um circuito pode autoinduzir-se, né? E essa medida aí é gerada pela autoindutância, ou seja, que vai estar associado com o fluxo magnético que um circuito gera sobre si mesmo. Tá? E a definição de autoindutância basicamente vai ser essa aqui, é o fluxo magnético em 1 associado à própria corrente 1 que o circula. Tá? E essa constante de proporção, né, vai ser a autoindutância L. Tá? Que assim como a indutância mútua vai depender do meio material, né, o Mi do meio, e também vai depender de fatores geométricos, certo? E aí, então a gente pode definir um indutor, que basicamente é um elemento de circuito especializado ter uma autoindutância. Né? Primeiro auto com L, segundo auto com U. Certo? Cuja relação entre tensão e corrente basicamente é a definição de autoindutância derivada pelo tempo. Né? Então, a variação do fluxo pelo tempo me dá a tensão no indutor, o L é a constante de proporção e a derivada do I eu tenho
dI dt, certo? Eu não coloquei mais o menos aqui na fórmula, porque a gente vai supor essa orientação de tensão e que o menos, essa capacidade da tensão eletromotriz induzida se opor à variação de corrente, ela está bastante representada por esse mais e esse menos. Bem? E a gente economiza um pouco nossa notação, deixa de carregar sucessivamente sinal de menos. Bem? Mas a física da coisa, que é a tensão se opor à variação de corrente, isso aí se permanece. E aí, é claro, eu estou supondo que eu tenho um indutor, ele não tem resistência interna, por exemplo. Tá? Então ele vai basicamente converter energia em campo magnético, certo? E o tipo clássico de indutor, né, alguém que tem uma autoindutância bem relevante, é um bobina. Alguém que vai circulando o fio, circula, né, enrolado aí num tronco. Eu tenho mesmo, quando eu gero um campo magnético, ele fica bem intenso, porque tem várias espiras. E o fluxo é bem intenso também, porque ele circula todas as espiras. Então tem uma área aí multiplicada por N voltas, certo? E a interpretação física desse parâmetro, né, da indutância do sistema, indutância ou do indutor, né, é essa capacidade, né, do dispositivo resistir a mudanças bruscas de corrente. Bem? Então a gente não existe na natureza algo como integral, né, que até um instante de tempo era 0 amperes e do nada passa para 1 ampere. Tá? Então não existe uma coisa descontínua na natureza. Então, essa capacidade de um sistema resistir a mudanças bruscas, ou seja, varia de uma corrente inicial até uma corrente final, sim, mas varia de forma contínua. Né? E essa resistência a mudanças bruscas é medida pela indutância, né? Pela autoindutância do sistema, que, assim, informalmente, a gente vai acabar omitindo esse auto. Então, quando você olhar alguma coisa como indutância de um dispositivo, basicamente eu estou me referindo à autoindutância. A indutância mútua é, de fato, a gente sempre fala o nome completo dessa. Indutância mútua entre um sistema e outro. Certo? Então, basicamente o exemplo, né, seriam bobinas, que a gente costuma chamar de indutores. E aí um exemplo de cálculo de autoindutância. Né? Cálculo bem popular, a gente pode fazer esse cálculo aí no solenoide. Né? Imagine que eu tenho um solenoide aqui, comprimento L, N voltas enroladas. Eu tenho uma matéria que eu vou usar para enrolar esse fio, né? E tem um raio Rzinho, certo? Ok, então qual que é a autoindutância desse sistema, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o campo magnético dele. Tá? Então esse campo aqui é um resultado que eu vou usar pronto. Basicamente é o campo magnético do solenoide é o produto I0, densidade de voltas por comprimento e a corrente I que atravessa o solenoide, certo? Então, como é que você calcula a autoindutância? Sempre a sua ideia vai ser calcular fluxos magnéticos, né? Por quê? Porque basicamente você calcula o fluxo, vai ter uma corrente multiplicando, descarta essa corrente, o que sobrar é tudo a indutância. Né? Mesma ideia do que a gente fez na indutância mútua mais cedo, certo? Então, basicamente esse fluxo vai ser o N vezes A, ou seja, aqui eu vou ter um fluxo individual, vou colocar em vermelho aqui um pouquinho mais claro. O fluxo individual seria PA, né? Em uma espira, mas eu tenho N espiras, né? Então, vou pegar esse BA multiplicado por N. Certo? Isso aí é o fluxo total do meu solenoide. Vai ser N, o campo B e essa área. Então, multiplica tudo isso aqui. Basicamente, você vai ter, então, I0, N vezes N, então fica um N ao quadrado em cima, sobre Lzinho, e R ao quadrado e soma um I. Né? Então, perceba que, como sempre eu estou falando, meu fluxo é proporcional ao I. Passo esse I dividindo, o que me sobra depois é a autoindutância. E, portanto, esse resultado aqui é a autoindutância do solenoide. Então, o que você deve fazer para ter um solenoide com uma alta indutância? Né? Você pode fazer muitas voltas nele, né? Isso aí é a forma mais intensa de aumentar a indutância, né? O aumento com ao quadrado. Você pode deixar as voltas mais próximas, né? De L, certo? Ou então você pode aumentar também a área de secção transversal. Aí você vai ter um fluxo maior.
e a circulação efetiva aí nos fios vai ser maior, tudo bem? Então esse πr ao quadrado, certo? Então essa aí é o cálculo de indutância de um sistema simples, um exemplo aí clássico que é o solenoide. Tá bom, gente? Então, chegando nesse ponto do vídeo, a gente discutiu indutância mútua entre dois sistemas, mostramos aí propriedades interessantes, né, que é simétrico de um sistema para o outro, essa capacidade de induzir-se, de induzir um ao outro. Também a gente mostrou que o sistema pode induzir a si mesmo com a autoindutância, né? É uma propriedade bem análoga à indutância mútua, mas é um do sistema sobre ele mesmo. E aí calculamos aí para um sistema clássico que é o solenoide. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e eu fico aí por aqui. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Quem você acha que possa aprender um pouco com esse vídeo, se interessar, tá bom? Então vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.